Oi, meus amores, meu nome é Helena Reis, pode me chamar de Lê. Gente, aí, como que vocês estão? De onde vocês estão falando? Tá calor aí na cidade de vocês? Nossa, aqui hoje deu uma boa esquentada, viu? Gente, pra quem não me conhece, eu sou terapeuta holística, mentora de dinâmicas sistêmicas amorosas, amorosas e familiares. Faço também tarô, né? Jogo tarô de forma terapêutica e sou radiestesista. Eu vou colocar então aqui na descrição para quem quiser, tá? O meu site para poder acessar os meus serviços. E ali tem o meu Instagram, meu WhatsApp também, tá bom? Então, gente, é o seguinte. Hoje eu tinha uma programação aqui de algumas coisas para falar. Porém, mudei de última hora e eu acho isso ótimo. Porque, como eu já falei em alguns outros momentos para quem, né, já viu, já me conhece... eu tenho uma tendência a ser perfeccionista, está inclusive no primeiro vídeo que eu postei aqui, né, falando sobre perfeccionismo versus procrastinação. Então, assim, eu tinha muito uma questão, assim, de levar muito a sério, sabe? Organização, rotina, planejamento, sempre fui muito criteriosa, assim, nesse sentido, virginiana, né? Mas agora eu tô deixando fluir muito, assim, sabe? Os temas que vão aparecendo, as dúvidas que as pessoas vão me mandando. Por isso que eu falo, deixem as dúvidas de vocês aqui enquanto eu consigo, né? Ir fazendo os vídeos, enfim. Porque não sei, né? Até quando vai ser possível eu ficar fazendo vários vídeos assim e tirando a dúvida das pessoas. Enfim, mas eu adoro, fico muito feliz, né? De poder ajudar e de poder tirar algumas dúvidas, né? Que surgem de vocês. Então, assim, tinha feito uma programação, ainda pretendo seguir, mas senti de responder uma dúvida que surgiu, né, de uma cliente minha, que é uma seguidora do Instagram, que se tornou uma cliente faz muito tempo que ela passa comigo, né, eu acompanho o caso dela aí já faz bastante tempo, e ela está dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas. E a dúvida dela é o seguinte, né? Que assim, a gente já identificou que ela é o divino feminino da história. Porque na dinâmica dela são duas mulheres. Então, assim, tem muito também, tá, gente? Na dinâmica de chamas gêmeas, são dois corpos masculinos ou dois corpos femininos, tá? Mas sempre vai ter o divino feminino e o divino masculino. Porque é uma outra história. Por isso que eu tô fazendo também lá a série Polaridades, que eu tô começando desde lá da questão da Bíblia e tal. Por quê? Porque eu quero trazer várias perspectivas, vários olhares, várias teorias, pra gente ir concluindo algumas coisas, entendeu? Pra gente poder ir juntando algumas informações, filtrando também, né, o que faz sentido, né, cada um vai pegando o que faz sentido para si, mas, como eu falei já outras vezes, no intuito de expandir a consciência, né, de ter mais conhecimento sobre as coisas, sobre outras perspectivas, enfim, ampliar, né, a nossa visão, abrir a nossa mente, para que a gente possa ter mais uma bagagem maior de conhecimentos, né, e poder entender melhor algumas coisas que a gente vive, ou enfim, né, que vivemos, ou que iremos viver ainda. Mas a dúvida dela é o seguinte, né, então são dois corpos femininos, né, duas mulheres dentro da dinâmica de chamas gêmeas, e nesses casos, né, às vezes fica mais confuso de identificar quem que é o feminino, quem que é o masculino, divino, feminino, divino, masculino. Porque quando é um homem e uma mulher, normalmente o homem é o divino masculino e a mulher é o divino feminino, o que também não é uma regra. Pode o homem estar como divino feminino e a mulher como divino masculino. Mas na grande maioria esmagadora das vezes o homem, né, está ali na polaridade do divino, tá no divino masculino, tá? E a mulher no divino feminino. Agora, quando são dinâmicas homossexuais, né, acontece muita confusão. E eu já atendi muitas pessoas que estão na dinâmica e que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. E então tem mais essas dúvidas, né? Então, assim, claramente, a gente já identificou, como eu já acompanho bastante o caso dela, tal, né? A gente já identificou que ela é o divino feminino da história e a outra pessoa, né, a outra mulher é o divino masculino.
E assim, agora qual que é a dúvida dela, né? A gente já percebeu todas as características, todas as etapas ali do divino feminino nela, na minha cliente, que eu vou colocar o nome de Raquel. Vou colocar um nome fictício, tá? Eu tô colocando sempre o nome fictício. E claro, tudo que eu tô trazendo aqui é com a permissão, tá, das pessoas, né? Inclusive, são dúvidas que elas tiveram e eu falei, né? Algumas pediram para que eu esclarecesse por aqui, outras eu sugeri e a pessoa achou uma boa ideia, até para poder ajudar outras pessoas também, né? Enfim, até porque essa dinâmica de chamas gêmeas, não só a dinâmica de chamas gêmeas, né? O sentido da vida, né? É a gente poder compartilhar, ajudar de alguma forma, né? O outro, que às vezes está passando por uma situação parecida e não sabe o que fazer, não sabe como agir, não sabe como lidar, enfim. Então, assim, Raquel é o divino feminino da história e qual que é outro? Não falei outro nome, né? Vou colocar a Priscila. Raquel e Priscila. Raquel é o divino feminino e a Priscila é o divino masculino da história. Aí que acontece? Qual foi a dúvida dela, né? Ok, esses dias ela perguntou, né? Ela falou, tem uma dúvida. E, né, porque eu já tava fazendo os vídeos aqui, né, e falando, respondendo algumas dúvidas, ela falou, eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de entender que, assim, tudo bem, né, a gente já viu que eu sou o divino feminino da história, tal, eu tenho as características que, né, levam a essa conclusão e várias outras coisas que eu vou explicar mais aqui também sobre o divino feminino. Mas muitas vezes eu me vejo num lugar de provedora, de uma pessoa mais ativa, né, dentro das relações, aquela pessoa que assim, ela enxerga muito uma energia masculina nela, né, dentro de algumas relações que ela já teve, e até mesmo em relação a essa pessoa de agora, né, mesmo que elas não estejam dentro de um relacionamento, assim, assumido, né, nada, elas estão num afastamento, enfim. Ela percebe que muitas vezes essa outra pessoa precisa de ajudas dela, né, que ela resolva algumas coisas, e essa outra pessoa já disse que tem o sonho de ser dona de casa, umas coisas assim, sabe? Que tem muito mais da energia feminina, né? Então ela se questionou, né? Que dentro dessa dinâmica, assim, né? Caso elas fossem morar juntas, por exemplo, ela sente que ela seria o provedor, a pessoa provedora da história, né? E a outra pessoa seria ali a bela recatada e do lar, digamos assim, né? Então, assim, só que aí é uma confusão muito grande que muitas pessoas fazem mesmo. Eu achei muito interessante. Eu falei pra ela, adorei a sua pergunta, achei muito interessante, porque muitas pessoas fazem esse tipo de confusão, né, de misturar um pouco, né, as energias feminina e masculina com a questão do divino feminino e divino masculino das chamas gêmeas, né? Então, assim, muitas pessoas se identificam, né, como divino masculino, né, mulheres, mas por conta de estarem com a energia masculina predominante, que são coisas diferentes, tá? Então é isso que eu vou explicar aqui para vocês agora. Claro, de acordo com os meus estudos, com o meu ponto de vista, com as minhas experiências, né, com todos os meus anos aí de atendimentos e, de novo, experiência pessoal. E, enfim, né, gente, são as conclusões que eu tive, tá? Então, como eu já falei em outro vídeo lá da série de Chamas Gêmeas, né? Um vídeo que chama Verdade Absoluta versus o que faz sentido pra mim. Pega o que faz sentido pra você, aprenda a filtrar, assim como eu faço também, eu sempre filtro, né, as coisas que chegam pra mim. Então, é importante que vocês também façam isso, tá? Então, o que eu vou passar aqui não é uma verdade absoluta, e sim a minha visão, né, de novo, de acordo com minhas experiências, os casos, né, que eu trabalho, que eu, né, que eu acompanho, e que não são poucos. E por tudo que eu já estudei, os livros e tudo que eu já mergulhei, né, nesses anos, não só em relação às chamas gêmeas, mas muito antes até de entender sobre as chamas gêmeas, né, de despertar, né, para isso, né, ativar, né, a dinâmica da minha vida, nessa vida, eu já buscava muito, né, sobre esses assuntos, sobre espiritualidade e
anos atrás eu comecei a estudar muito também sobre as polaridades, né? Sobre energia masculina, feminina, e eu mergulhei muito a fundo nisso. Por isso que eu acabei fazendo a série lá Polaridades, que por enquanto tá com 2 episódios, mas virão muitos outros. Inclusive foi a partir dessa pergunta dela, dessa dúvida, que eu resolvi fazer aquela série. Eu falei, ai, não, calma, tem muito para explicar, então vou fazer uma série sobre polaridades, explicando várias coisas para vocês poderem entender bem. Porém, eu senti, né, então hoje de ser mais direta, né, nesse ponto aí que é essa a questão que ela tá deixando ela em dúvida, né, para não ficar, né, porque senão lá na série eu vou explicar muita coisa ainda para chegar nessa resposta que ela gostaria, apesar que eu acho que é importante, né, a gente tudo que eu tô trazendo, né, sobre Lemúria, sobre coisas da Bíblia, sobre o Antigo Egito, sobre, né, que ainda não gravei, vou gravar, sobre os seres estelares, o que, sabe, tudo tem um motivo, assim, né, assim, tem uma coerência, né, dentro da minha cabeça, que pelo menos tem, e vocês vão entendendo ao longo do tempo, porque, assim, é muito mais fácil, eu acho que as pessoas gostam muito, inclusive, muito mais, né, que a gente chega e fala, ai, como lidar com o fulano, como, assim, coisas muito do momento atual, né, as pessoas querem muito, assim, as respostas para ontem, as coisas, né, que estão acontecendo agora, estão ansiosas já para o futuro, porque vai acontecer, e assim, a gente precisa entender muitas coisas que vêm lá de trás, pra gente poder entender de fato a raiz disso tudo, o sentido disso tudo, sabe? Pra gente poder ter uma compreensão maior, falando, agora eu tô entendendo por que eu tô passando por isso, o que tem por trás, qual o propósito, né? Por trás dessa dinâmica, ou outras dinâmicas também, porque também não é só sobre chamas gêmeas, todo mundo que chegar aqui, mesmo que não estiver na dinâmica de chamas gêmeas, pode e vai aproveitar muito, porque essa jornada, ela é muito sobre autoconhecimento, sobre despertar espiritual, sobre superar muitas coisas, enfim, gente. Então, assim, é legal para todo mundo que goste, pelo menos, né, desse olhar mais profundo, assim, né, de aprofundar nessas questões, né, da espiritualidade, da mente humana, das nossas bagagens que a gente traz dessa vida, de outras, e enfim, né, todo esse processo de mergulho no autoconhecimento, em relacionamentos em geral, né, entender mais sobre isso também. Então, quando a gente fala de chamas gêmeas, a gente fala muito sobre tudo isso, né, de forma muito profunda e muito bonita, a meu ver, muito bonita. Então, assim, gente, Raquel, né, que eu falei, acho que é esse nome. Ela está nessa dinâmica, e aí o que acontece? No caso dela é o seguinte, elas estão afastadas, elas já tiveram, né, teve aquele momento, né, que a gente sabe que é do reencontro, coloco reencontro porque é um reencontro, né, de outras vidas e tal, né, mas é o encontro nessa vida, né, é aquele momento que elas se conectam nessa vida, né, e se conhecem ou se reconhecem, né? Então passaram por esse momento, né? Um ano atrás, foi tudo muito intenso. Porém, essa outra pessoa, né, que é a Priscila, ela está dentro de um casamento com um homem. E assim, então ela vive, né, uma vida ali de um casamento tradicional, com filhos e tal, e acontece muito isso também. Enfim, nem vou entrar em outros casos, mas assim, quando ela conheceu, né, a Raquel, ela estava dentro desse casamento, já foi também casada com outro homem e tal, sempre se relacionou com homens, ela nem, assim, ela descobriu, né, a bissexualidade dela com a Raquel, se apaixonando mesmo pela Raquel, e as duas, assim, com uma conexão fora do normal, aquela coisa, né, que só quem vive sabe, né, quem está dentro da dinâmica de chamas gêmeas sabe como é profundo, é intenso, é inexplicável, né? Não tem como colocar em palavras, né, as sensações, os sentimentos. Só quem vive mesmo, é um sentir, assim, que não consegue colocar em palavras. Então, assim, elas viveram isso, né?
aquela intensidade toda, aquela entrega, né? Mas ao mesmo tempo medos, desafios, né, que sempre vem ali, né, na dinâmica. E aí veio o afastamento, né, que é aquele momento muito difícil e que nunca é, né, no caso das chamas gêmeas, por falta de amor e vontade, né, das pessoas de ficarem juntas, assim, não, o afastamento nunca se dá por esse motivo, assim, de, não quero, mas não gosto dessa pessoa, não, sabe, não tenho química com essa pessoa, não sinto amor, não, essa pessoa não me agrada, não, sempre é por algum motivo, assim, assim, que é muito mais do ego mesmo, muito mais externo do que interno, assim. E externo pode ser tanto influências de outras pessoas, né, situações. Então, assim, acontece muito em chamas gêmeas as pessoas estarem distantes geograficamente. Então, assim, as duas pessoas se amam, mas moram em cidades, estados, países diferentes. E aí complica, né, para que elas fiquem juntas, ou podem estar dentro de outros relacionamentos, o que não é também o caso de julgar, tá? Nesse caso, assim, é algo que transcende, tá, gente? É uma jornada espiritual mesmo, enfim, mas que em outro momento eu entro mais nesse detalhe. Porque se deixar eu vou falando muito, que eu tenho muita coisa para falar. Mas enfim, então, assim, em muitos casos, né, as pessoas estão em outro relacionamento, muitos casos, assim, tem uma questão de diferença cultural, de diferença social, de diferença de questões de família que não aceitam, de questões morais, religiosas, enfim. Então, por exemplo, nesse caso, né, da relação delas, qual que foi o maior impedimento? O casamento, né, da outra pessoa e né, questão de filhos também e tal, mas não só, porque ela poderia muito bem, né, se ela se apaixonou, né, pela Raquel, ela poderia muito bem, né, finalizar a relação. A gente, né, acontece assim, tá dentro de uma relação, de um casamento, e às vezes aquilo que já não tava legal, não é uma coisa também que era um relacionamento perfeito, era um relacionamento já de fachada, sabe, aquela coisa que a gente vê muito por aí, que depois em outro vídeo eu falo mais sobre isso. Então, assim, ela poderia muito bem, né, ser honesta ali com o marido dela, com ela mesma, né, e assim, não tô mais conseguindo levar essa situação, né, enfim, e seguir esse caminho, né, mais voltado, não falo nem pelo coração, é pela alma, porque é mais do que o coração. Porque a gente seguir o coração, que inclusive tá aqui, né, seguir o coração, muitas pessoas confundem quando a gente fala para seguir o coração, né, as pessoas, elas acham que é seguir as emoções, assim, sabe, então assim, segue seu coração, faz o que seu coração tá pedindo, e às vezes o coração tá abobalhado ali, né, a pessoa tá meio com as emoções muito afloradas e faz bobeira, besteira, assim, né, porque não tem consciência, né. Então, assim, eu gosto de falar que é seguir a intuição, seguir a alma, seguir o chamado mesmo, né, o chamado da alma, porque a alma, ela sempre sabe o caminho e sempre vai nos orientar, né, para nos levar para algo mais elevado e coerente com a nossa verdade, com a nossa essência, né. Então, a alma sempre sabe, né, a nossa essência, a nossa parte divina, desperta, consciente, sabe o que é melhor pra gente, o que é verdadeiro pra gente, né, para que a gente viva, enfim, a nossa verdade mesmo. Então, assim, só que acontece, temos o nosso ego, todos nós, né, temos o nosso ego, o nosso sistema de crenças, e sempre teremos. Qual que é o problema? Quando o ego está no comando da nossa vida. Então, né, em vez de a nossa essência estar, né, tomando frente, tomando as rédeas ali, nossa alma, né, nossa consciência mais elevada, enfim, a gente tá ali alinhado com o nosso propósito, vivendo nossa verdade, sabe? Sem essas limitações, né, e aprisionamentos, condicionamentos, né, impostos por outras pessoas e etc.
a gente consegue, né, viver coisas grandiosas, assim, mas não é fácil. Não é nada fácil. É um grande desafio que todos nós temos. Eu falo que assim, na minha opinião, é um dos maiores desafios que nós, enquanto seres humanos, temos em comum, né? Então, assim, porque eu não conheço ninguém encarnado que não tenha esse tipo de desafio, seja, assim, são de formas diferentes, em graus diferentes, né? E lidam de formas diferentes também. Mas, assim, essa questão da batalha do ego, que é sobre o poder, status, e não só também, muitas pessoas pensam que ego é isso, assim, né? É uma pessoa ali que, né, se acha melhor que as outras, que é autoritária, que é egoísta, que é cheia de poder, ou sei lá o que, status, enfim. Mas não, gente, quando a gente fala do ego, a gente fala de um sistema de crenças ali, que vem muito de uma criança inferior e que muitas vezes precisa dessa validação, por isso que muitas pessoas precisam se autoafirmar, né, a partir de poder, de fama, etc, etc, dinheiro, isso, aquilo, porque elas precisam dessa validação externa, né? Então, assim, o ego, ele cria narrativas, né, e a gente acaba criando personagens, né, muito a partir dessas narrativas e que são ilusórias, porque não é o que a gente é de verdade, né? Mas, de novo, sempre teremos o ego e ele vai estar aqui para sempre, tá? Ele é o nosso mecanismo de defesa. Então, qual que é o nosso desafio? É saber identificar quais são as vozes, né, do ego, né, e quais são as vozes da nossa alma mesmo, né, da nossa intuição e priorizar essas vozes, né, que estão conectadas com a nossa verdade, né, e saber silenciar o ego, né, quando necessário, ou pelo menos acalmá-lo, né, para que a gente possa tomar as rédeas da nossa vida e não nos deixar sermos dominados, né, por esse sistema de crenças que muitas vezes nos aprisiona, coloca a gente dentro de contextos que não são reais, não trazem uma verdadeira felicidade, uma paz de espírito, né, são muito baseados em conceitos ali ilusórios mesmo, né, então assim... e aí o que acontece? No caso, né, da Raquel e da Priscila, a Priscila, ela vive, né, nesse contexto, né, de estar dentro de um casamento onde não há, assim, não vou falar que não há amor, né, porque daí também, amor tem de várias formas, né, de amar, mas assim, não é um casamento que não tem mais... não tem mais como se sustentar, sabe? É muita discordância, é muita briga, não tem química, não tem planos em comum, não tem, sabe? Não tá nada alinhado, assim, sabe? É um esforço enorme para manter aquilo. Então, assim, né? A vida já deixa muito claro, sabe? Porque, assim, desafios todo mundo tem, todos os casais enfrentam. Isso é fato. Mas, assim, tem coisa que, sabe, não adianta forçar, sabe? Às vezes tá anos ali tentando forçar, tentando fazer dar certo. Por quê? Tem que pensar, por que eu tô querendo fazer tanto dar certo? É por amor mesmo, porque a gente tem um propósito muito grande em comum, a gente vê coisas grandiosas, tem algo muito elevado aqui. Ou é porque falaram que casamento é pra sempre, ou porque... as pessoas vão pensar, o que vão pensar se eu finalizar? Porque tem crianças envolvidas, ou sei lá o que... Gente, de novo, eu não vou entrar em detalhes assim, porque senão eu vou fugir muito do tema. Mas assim, é ego, tá? É o ego querendo criar uma narrativa para você ficar preso dentro de uma situação que não te faz feliz, que não vai te fazer feliz. E vocês podem ter certeza, vocês sabem do que eu tô falando, vocês talvez estejam dentro de uma situação assim ou conheçam quem está. Que fica ali, sabe, nossa, dando sangue para poder segurar uma situação, sabe, que não vai, entendeu? Então, assim, aquilo, é apego material, apego emocional, assim, coisas religiosas, né, opiniões de outras pessoas, ou porque, né, cresceu dentro de um lar que viu um determinado tipo de relacionamento ali
e colocou aquilo como, né, inconscientemente como um relacionamento que é o correto para se ter, e aí a pessoa na vida adulta vai inconscientemente buscar um relacionamento igual, porque é familiar, só que ela fica ali, tipo, meu, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Porque uma parte dela, a alma dela fica ali gritando, tipo, aqui não é seu lugar, aqui não é seu lugar. Aí você fica lá desconfortável, mas tem uma parte sua, que é a mente, que é o sistema de crenças ali, que fica, não, mas fica aqui, porque aqui é familiar pra você. Você não, aqui você já conhece, aqui é cômodo. Aqui eu tenho esse desconforto aqui, mas você lembra, lá na infância você também viu isso, né? Você viu seu pai e sua mãe passando por coisas parecidas, né? Com o que você tá passando aqui. Essa briga aqui que você tá tendo, você viu lá atrás da sua infância, então isso é normal. Você tá tendo uma relação aqui onde tem muita frieza, vocês não têm uma comunicação boa, cada um dorme um dorme no sofá, outro dorme no quarto, mas você viu isso na sua infância também, então é familiar, por isso você vai tentar uma coisa diferente. O desconhecido pro ego é muito mais arriscado, como se estivesse correndo risco de vida, sabe? Então, a gente tem muito medo do desconhecido, todos nós. Dá um frio na barriga muito grande, então às vezes a gente prefere ficar em situações desconfortáveis do que arriscar o desconhecido, aquilo que é novo pra gente, mesmo que seja muito mais empolgante, mesmo que seja muito mais alinhado com a nossa verdade, mesmo que seja apaixonante, mesmo que seja motivador, mesmo que traga um calor para nossa alma, o medo muitas vezes fala muito mais alto. Para todos nós. Eu me incluo nisso também. Quantas vezes? Só que assim, depois que a gente vai despertando, vai tendo consciência, vai entendendo como as coisas funcionam, a gente consegue lidar melhor com isso. A gente consegue pegar, tô percebendo que aqui quem tá falando não é a minha consciência mais elevada. É a minha criança ferida, é meu ego, é uma voz ali que eu escutei lá na infância ou em algum outro momento da minha vida que ficou ecoando aqui, do que é certo, do que é errado, ou é por conta de opinião de outras pessoas, é porque eu preciso de uma validação, sabe, para provar o meu valor, né? E às vezes eu só vou provar o meu valor para essas pessoas fazendo o que elas acham que é o correto, mesmo que para mim aquilo não faça sentido nenhum. Então, assim, o que acontece, né? Tomar meu café que tá esfriando já. O que acontece? Dentro dessa dinâmica, né, delas aí, é o que eu sempre falo, a dinâmica de chamas gêmeas, elas vêm, tem ali as etapas são muito parecidas, assim, tem um propósito igual, né, na verdade, porque assim, é uma missão de trazer uma cura planetária, né, de emanar amor para o mundo, é uma coisa grandiosa, e depois em algum outro momento também eu falo mais sobre isso. Então, assim, tem aquelas fases, tem as dificuldades, e é o que a gente consegue identificar mais até, né, quando está dentro de uma dinâmica, porque todas as pessoas que estão dentro da dinâmica, todas que eu conheço, que eu atendi, ou que eu ouvi as histórias, no meu caso, e tudo, sempre passam pelas mesmas etapas, porém de formas completamente diferentes, porque cada história é única, e aí cada um vai lidar de uma forma diferente, porque daí é o desafio pessoal de cada um. Então, assim, o tempo que dura, aquele relacionamento inicial, o tempo do afastamento, como que vai ser, como vai lidar nesse afastamento, quais são as feridas, as dores que tem que ser curadas, que tem que ser olhadas, é tudo diferente. Qual que é o motivo maior do afastamento, né? Como eu falei, tem muitos casos que são distância, outros são outros relacionamentos, outro é simplesmente medo, algo que aprisiona demais essas duas pessoas, né, para ficarem juntas, julgamento de outras pessoas, têm medo de... Enfim, então no caso, né, da Priscila, né, ela tem muito medo de se assumir, né? Então, assim, imagina, a vida toda, né, vivendo relacionamento com homens, né, tem filhos, a família é tradicional, religiosa, então assim, é uma coisa assim muito difícil mesmo para ela, sabe? Não é uma coisa simples, ela simplesmente jogar tudo pro alto e viver esse amor,
Então, o que acontece? No momento do afastamento, esse ego, ele fala muito mais alto. Então, a pessoa não consegue... O afastamento das chamas gêmeas é muito por conta disso, porque em um determinado... Tipo, quando as chamas gêmeas se encontram nessa vida, e todo mundo que está na dinâmica vai concordar com isso, porque se você não teve isso, não sei se... Às vezes não é a dinâmica de chamas gêmeas. Quando você está com a pessoa dentro de um determinado período, quando você se conhece e tal, quando tá aquele comecinho antes do afastamento, é uma sensação de uma coisa assim que você nunca viveu. Você tem uma familiaridade muito grande com a pessoa, uma sintonia maravilhosa. Igual eu falei, não tem como colocar em palavras. Só que vocês parecem que estão numa bolha. A sensação que eu tenho é que... São conclusões minhas também, tá? Que eu vou trazendo aqui. É que naquele momento que a gente tá ali, naquela fase, que igual eu falei, para cada um vai durar um tempo diferente, é como se naquele momento, naquele período, a gente ficasse numa bolha, assim, que parece que mais nada existe, que mais nada importa, sabe? Que tudo é tão lindo, tão... Ai, meu Deus, essa pessoa é maravilhosa, é a pessoa da minha vida e não sei o quê. E aí, é como se, assim, nesse período, a sensação que eu tenho é que o ego, ele sai um pouquinho, sabe? Como se a própria espiritualidade, assim, acalmasse o ego e a gente sente muito mais aqui, ó. Então, aquele encontro é muito divino, porque você tá muito entregue ali, muito sentindo, sabe? Meu, que coisa doida, nunca senti isso por ninguém, que coisa... Nossa, que ligação é essa, tal. E aí, através também das minhas conclusões, assim, o que eu concluí? Que no afastamento, é como se do nada viesse o ego, assim, tipo, voltei, sabe? E não é uma maldade, sabe, da espiritualidade, por exemplo, né, já que é uma dinâmica de uma jornada espiritual. Não, é tipo assim, esse ego, ele sempre esteve ali. Mas é como se fosse assim, ó, a gente vai te dar uma amostra grátis aqui de como que é viver uma conexão verdadeira. Uma coisa que você nunca viveu na sua vida. Você vai sentir assim, sabe? É um divisor de águas. É um divisor de águas. Então, assim, você vai ter aquela amostra grátis, digamos. E aí, naquele momento, parece que, nossa, tudo vai fluir, que é maravilhoso e, né, enfim, vamos enfrentar o mundo, vamos ficar para sempre. Enfim, para cada pessoa vai ser de um jeito, tá? É assim, uns são mais intensos, outros nem tanto, né? Mas, basicamente, é isso. E aí, é como se, em um determinado momento, falasse... Ok, vocês já viram como que é, né? Então agora o ego está de volta. Só que aí, gente, naquele momento que o ego volta, assim, ele volta, mas ele volta assim, de forma avassaladora, de que tudo aquilo que estava escondido, pá, vem com tudo. E aí, essa separação, né, esse afastamento, aquele momento do rompimento mesmo, é muito a partir de um ego. É muito a partir de uma das coisas que mais as pessoas envolvidas precisam curar. Então, assim, por exemplo, no caso delas, eu poderia até falar do meu exemplo também, mas o meu eu vou falando aos poucos, porque no meu caso, né, eu tô aqui dando a cara a tapa, né, então tem pessoas envolvidas e tal, não tem como eu colocar um nome fictício. Então, mas assim, aos poucos eu quero ir contando minhas experiências, assim. É que, de novo, né, envolve outras pessoas, tal, não tem como eu falar, mas eu vou falando as coisas que eu senti, como eu acabei de falar, isso tudo eu senti. E o que vem depois eu também senti. Mas assim, a questão do rompimento, por exemplo, no caso da Raquel e da Priscila, qual foi o motivo do rompimento? A Raquel começou a estar mais entregue ali, né? Tipo, não, eu tô gostando mesmo, né? Que é a minha cliente, dessa pessoa, tal, né? E ela tem muito uma questão de... que ela já traz de outras relações, ela sente que ela nunca é escolhida. Isso é um padrão que ela traz de outras relações. Então, ela tem isso. Eu nunca sou escolhida, né? Sempre, enfim, entre outras crenças. E essa outra pessoa, né, começou também a recuar, assim, com medo do que aquilo ia virar. Tipo assim, tá ficando muito forte isso.
tá ficando maior do que eu imaginava, eu vou ter que tomar alguma decisão, né? Eu vou ter não vai ter como eu continuar dentro do meu casamento, dentro do contexto que eu vivo e vivendo essa história paralela. Isso tá crescendo, então eu preciso correr, eu preciso fugir, porque eu não quero abrir mão daquilo, eu não posso abrir mão daquilo, imagina. É a minha vida, a minha história, sabe? Envolve várias pessoas e faz sentido. Gente, a gente entende, a gente tem que entender, inclusive, sabe? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas não entendendo, sabe? O lado também do divino masculino, de seguir situações ali voltadas pro ego enfim, fugirem disso, dessa relação tão intensa, tal, mas, cara, não é uma coisa simples, entendeu? Eles estão inconscientes, tem que pensar assim. Não estão conscientes, não estão despertos, não estão atentos, entendeu? Estão no ego. Então, aí que acontece? Eu acho que esse vídeo eu vou ter que fazer parte 1 e parte 2. Porque eu nem comecei a falar ainda. Nem comecei a responder a dúvida ainda dela. Mas eu acho que vai ser muito legal. De qualquer forma. Também acho que nada é por acaso se eu tô aqui falando sobre isso. Inclusive, antes de eu começar o vídeo, eu sempre peço, né? Mas eu tava aqui pedindo muito pra Deus, pra minha egrégora de luz, me guiar nesse vídeo, como eu sempre peço também, né, nos meus atendimentos, nos meus jogos, para que me guie, para que as palavras que saiam da minha boca sejam guiadas por eles, então, e que chegue para as pessoas certas. Então, tudo que eu tô falando aqui, eu acredito que vai ter para quem, né, vai ser destinado a algumas pessoas aí que precisam ouvir, entender melhor sobre tudo isso, inclusive a minha cliente que perguntou. Então, vamos lá, né? Então, o que acontece? Por que ela é o divino feminino da história? Né? Porque no momento desse rompimento, quem foi para a parte da escuridão primeiro, do despertar primeiro, e de entrar numa jornada espiritual de autoconhecimento, rompendo pouco a pouco as barreiras do ego e mergulhando dentro de si, foi a Raquel, minha cliente. A outra resolveu, sabe, não tá acontecendo isso, não, eu vou continuar nesse meu personagem aqui, né, de a mulher dona de casa, casada, e inclusive começou a ir na igreja e começou a frequentar reuniões com outras pessoas de igreja, sabe aquelas coisas assim? E tudo bem, gente, não é sobre, sabe, pelo amor de Deus, não é sobre julgar nada, sabe? É sobre viver mentiras, entendeu? Uma coisa de mentira, fugir daquilo que você quer de verdade, sabe? Tentar se enganar. Então, assim, ela foi buscar algo que, assim, não, eu preciso continuar nesse personagem. Porque o ego, ele precisa se reafirmar. O ego, ele cria aquela narrativa e, tipo, ele fala, cara, você é isso. Pro ego, você é isso. Ou onde você pensa que você tá indo aí, se envolvendo, né? Começando do nada, você tá gostando de uma mulher... Você não é isso, você volta pro teu caminho, volta pro personagem que você é. Tipo, onde você pensa que você tá indo? Então, aí o ego já coloca aquilo, né? Isso é perigoso. Você vai correr risco, as pessoas vão te apedrejar, as pessoas vão te julgar, você vai sofrer. Tudo isso em nome do amor? Não. Tem que ter segurança. O ego, ele é um sistema, ele é nosso mecanismo de defesa, proteção, segurança. Então, ele coloca em primeiro lugar nossa segurança, só que ele coloca de forma equivocada. Ele coloca de forma desproporcional, entendeu? Porque é muito a partir de um olhar de uma criança ferida, não um olhar de um adulto consciente. Né? Até porque esse sistema de crenças foi formado lá na infância. Então, assim, eu preciso fazer tal coisa para a mamãe gostar de mim. Eu preciso fazer tal coisa para o papai gostar de mim. Eu preciso agir de tal forma para eu ser aceito pela minha família, pela sociedade. Eu preciso seguir esse modelo aqui que me falaram que é o certo. E aquilo fica como uma verdade absoluta.
mas não é a nossa essência. Então, entende? Fica um conflito. Isso sou eu em essência, tá aqui, ó, esse é meu chamado, é único, é individual. O que eu vivo com a minha família, o que eu aprendo lá, são experiências, e eu também tenho por que passar por aquilo, né? A gente vem também ao mundo, né? A gente cai nas famílias corretas, porque a gente tem também um porquê, mas também não vou entrar nesse ponto. E assim, então, mas eu não posso me identificar com aquilo, né? Assim, a gente não é o que os outros disseram que a gente é ou que fizeram da gente. A gente é muito mais, muito mais. Então, assim, a gente é uma centelha divina, a gente é algo que, assim, transcende a matéria, transcende o entendimento, sabe, racional. E só que é muito difícil, tá? Estar nesse estado de consciência, assim, né? Tem que ter muito trabalho, assim, muita dedicação, muito trabalho espiritual, tal, porque o mundo está ou estava, né? Porque agora depois dos eclipses e tudo mais, a gente está entrando numa energia melhor, da consciência crística, né, que a luz fala mais alto, a verdade, a alma. Então, por isso que a gente vê agora, de um tempo para cá, muita coisa vai cair, tá caindo, máscaras caindo, verdades aparecendo, as pessoas começando a colher coisas boas ou coisas ruins, muita gente expandindo positivamente, outras pessoas caindo, assim, de uma forma severa, porque estavam muito aqui no ego, então estão despencando. Agora quem estava ali seguindo sua verdade está expandindo, e é o momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, como se fosse uma nova era. E eu tenho 2 vídeos que eu falei sobre isso também, se vocês quiserem ver mais. Então, assim, lembrar onde eu parei, e com certeza eu vou ter que fazer parte 2 desse vídeo. Mas tudo bem, vai ajudar muitas pessoas, tenho certeza. Onde que eu parei, gente? Tava falando do despertar da consciência, né? Que é um trabalho ali, né? De muita dedicação e tal, enfim. Então, o que acontece? O divino feminino nas chamas gêmeas desperta primeiro. O que é despertar primeiro? Acorda do sono profundo, sai das ilusões do ego. Só que sair das ilusões do ego não significa, nossa, agora eu acordei, então agora minha vida vai ficar linda, porque agora eu estou encontrando minha verdade. Não, gente, quando a gente acorda, desperta de um sono profundo, a gente fala, caramba, é uma confusão muito grande, porque a gente fala, nossa, eu não sou isso aqui, eu sou isso, cara, é bem desafiador. Por isso que agora, nesse momento que a gente tá vivendo, que a luz tá vindo com muita força, muita gente tá assim, ó, despirocando, porque as pessoas estão vendo que estavam vivendo em grandes mentiras, ilusões, estruturas falidas, e tá ficando muito claro agora. Você fala, caraca, o que eu tava fazendo aqui todo esse tempo? Meu Deus, por que eu aceitei isso? Ou, sabe assim, por que eu tô agindo dessa forma? E começa... Então, assim, até você... se perdoar por isso, até você aceitar, né, a realidade como ela é, até você desapegar de fato das situações ali, né, que você se apegou, se desprender, né, de questões ali que você estava vivendo que não eram de acordo com a sua verdade, não eram alinhadas com o seu propósito, não faziam parte do seu plano divino. É chocante, entendeu? É difícil. E aí o que acontece? O divino feminino desperta primeiro. Então, começa essa jornada antes do masculino. O masculino vai lá, tipo assim, tá, eu vou colocar eu vou vestir aqui uma máscara, vou colocar aqui uma fantasia e tchau, tô indo pro mundo. Então, assim, o masculino vai... se dedicar a trabalho, a dinheiro, coisas materiais, ou vai para relacionamentos falidos, superficiais. É muito baseado numa coisa muito falsa, sabe? Um castelinho de areia.
sabe? Que chama atenção ali, porque o castelinho de areia é rapidinho, você vai lá, monta, faz uma coisa, mas não tem base, não tem estrutura, vem a maré e tchá, joga tudo fora, né? E aí chega uma hora que vai acontecer isso, já aconteceu, né? Para alguns já aconteceu. Então, assim, o masculino, o divino masculino, ele vai viver na separação, no afastamento, o divino masculino vai para um lado, o feminino vai para o outro. O masculino, ele vai dormir, ele vai viver uma mentira do caramba, ele vai viver uma fantasia, sabe? Um faz de conta. E que ele vai se dar conta lá pra frente, mas depois a gente chega nisso. Já o divino feminino vai despertar primeiro, vai sofrer pra caralho, não significa que o outro não sofre também depois eu falo sobre isso, porque tem gente que acha que o divino masculino não sofre. Ledo engano, depois eu falo sobre isso, porque eu tô deixando alguns pontos pra depois, né? Mas o divino feminino vai pra noite escura da alma, primeiro, assim, né? De uma forma que encontra, é como se fosse assim, cara, eu tô mergulhando num lugar sombrio dentro de mim que eu não conhecia, mas ele sempre existiu. Então, assim, é ali, atravessando essas sombras, esses medos, esses anseios e essas dúvidas e etc, que a gente vai encontrar nosso maior tesouro. Não tem outra forma de você encontrar. Você dá de cara com a sua essência, com a sua verdade divina, com o seu propósito, se você não atravessa isso. E o divino feminino faz isso primeiro. O divino feminino entra nessa jornada espiritual. O divino feminino começa a se alinhar com o seu propósito. O divino feminino começa a receber muitas intuições, sinais de que está na dinâmica de chamas gêmeas. Às vezes nunca nem ouviu falar. Vocês podem confirmar isso pra mim, quem está na dinâmica. Todo mundo fala isso, né? Do nada começou a receber, assim, textos, vídeos, etc., informações e falou, cara, é exatamente o que eu tô vivendo. E não é sobre se rotular. Agora que eu vi aqui que o lacinho desfez. Nem sei se tá assim desde o começo. Mas, enfim, não é sobre rotular, sabe? Eu nem acho interessante ficar, sabe? Assim, ficar encanado se rotular. Porque tem muita gente que fica, ai, será que eu tô na dinâmica de chamas gêmeas? Será que ele chama gêmeas? Será que é alma gêmea? Será que é relacionamento kármico? Será que não sei o que? Gente, eu sempre falo, a confirmação do vínculo... tem como sim a gente ver de várias formas, os sinais sempre vão aparecer, de várias formas, tá? A pessoa vai receber sinais, ela pode ver em cartas de tarô, etc, né? Eu não gosto de falar, assim, porque eu não trabalho com respostas objetivas, né? Porque eu acho que o tarô vai muito além disso, enfim, outra história também. Mas assim, fica muito claro, eu tenho cartas aqui, né, de chamas gêmeas, eu tenho cartas que levam muito a entender isso. Então, assim, muitas vezes, né, dentro de jogos que eu fiz, eu falei, olha, muito provavelmente é uma dinâmica de chamas gêmeas. Mas, eu falava pra pessoa, pesquise, vai né, procurar saber mais sobre, sinta no seu coração. Mas assim, tem muitas características que indicam que você está numa dinâmica de chamas gêmeas, né? As cartas apontam o que a pessoa trouxe já ali, o que aparece na mesa. E muitas vezes as pessoas já vêm com alguma desconfiança disso, nunca é do nada também, né? Ela já vem com uma desconfiança de que não é uma conexão assim, comum. E muitas vêm já suspeitando, né? Olha, eu acho que eu tô numa dinâmica de chamas gêmeas, e aí quer confirmar, mas aí eu falo, olha, eu não vou te dar o veredito, porque eu, Helena, e de novo, isso é o que faz sentido pra mim, cada um com o que faz sentido pra si, primeiro, não gosto de rotular as coisas na cabeça das pessoas, né? E também não gosto de dar esse veredito, sabe? De falar, é isso e pronto, sabe? Eu acho que essa jornada é muito sobre autoconhecimento, sobre se descobrir, sobre você confiar também, sabe? Você se conhecer, você confiar na jornada, você em algum momento falar, cara, a minha intuição está gritando que sim, eu estou dentro da dinâmica de chamas gêmeas. Eu não precisei de uma confirmação de vínculo, assim, com uma pessoa específica. Foram através de vários e vários sinais e através dos estudos e de acompanhar tudo que estava acontecendo, sabe?
que eu não tive dúvida. Foi aqui, a minha alma falou, você não tem dúvida, entendeu? Então eu falo, quem tá na dinâmica não tem dúvida. Claro que tudo bem no começo, tudo bem, você tá ali ainda, né, tateando no escuro ali, não tem muitas informações. Óbvio que no começo é normal, né, você ter dúvida, você tá ali, né, começando, tá despertando, tá começando a entender, né, sobre a dinâmica e tudo mais. Mas eu falo assim, que no final das contas, quem bate o martelo e fala, nossa, realmente eu tô nessa dinâmica, realmente é isso que eu tô vivendo, é você. É porque você tem que assumir a responsabilidade também, sabe? Ninguém tem que colocar essa responsabilidade. Eu não acho legal eu pegar a responsabilidade de falar, olha, você está dentro desse tipo de relação. Alma gêmea, chama gêmeos? Que eu sempre falo, provavelmente é, mas decida você, chegue à conclusão você. Porque é o que eu falo, já falei no outro vídeo, falei agora nesse também, tem o que faz sentido pra mim, tem a verdade absoluta. Eu não sou dona da verdade absoluta e ninguém encarnado é. Então, assim, sabe, a verdade absoluta pra você vai ser o que o seu coração diz que é verdade. A sua alma, é a sua verdade. E lá tá exatamente o que você precisa saber. Exatamente o que você é, exatamente o que você veio fazer aqui, tá lá. Tá escrito, tá gravado, tá tatuado na sua alma. Então, assim, lógico que as ferramentas ajudam muito, né? As ferramentas, elas vão clarear o jogo, né? O tarô, os oráculos, a radiestesia, assim, da forma que eu jogo, que é mais terapêutica, ela clareia, vai clarear. Então, assim, você tá com uma questão, você não tá entendendo direito, vamos clarear. Então, vai ter informações a mais ali, você vai ter uma clareza maior, você vai ter um direcionamento do que fazer a partir dali, você vai ter uma luz no fim do túnel, você tá ali meio perdido. Mas chegar pra você e falar assim, olha, é isso, é aquilo, faz isso, faz aquilo, e isso com certeza, eu não trabalho dessa forma. Porque eu acho que, de novo, é uma dinâmica muito profunda, não só... É uma dinâmica de autorresponsabilidade, sabe, de olhar para si, de se responsabilizar pelas coisas, bater no peito, falar, eu sou isso, essa é minha verdade, é isso que eu vou buscar, é isso que... Sabe, não assim, fulana falou que eu tô numa dinâmica de chama gêmeas, então tem que ser desse jeito, então agora eu vou, sabe? Eu sinto que pode atrapalhar, sabe? Às vezes, assim, dependendo, sabe? Mas, de novo, é só a minha opinião, é só a minha visão, não a verdade. Então, assim, eu vou finalizar esse vídeo que vai ficar com 1 hora e vou continuar em outro, mas eu acho que foi importante tudo isso que eu falei. Pra alguém vai servir, com certeza. Mas calma, que eu ia concluir alguma coisa aqui, né? Que eu tô falando do... Tá, então basicamente, né, o divino feminino vai para essa jornada, né, mais da alma mesmo, começa a sentir mais, a intuir, a canalizar. O feminino canaliza, o feminino tem uma conexão maior com o espiritual, uma conexão maior com as emoções, sabe? Então o feminino vai primeiro, porque é do divino feminino essa parte, digamos assim, da dinâmica. O divino masculino, por sua vez, ele vai quebrar a cara pro lado de lá, e ele vai aprender dessa forma, tá? Então, não tem melhor e pior, tá? Muita gente fala, mas por que a gente, né, o divino feminino sofre mais, isso aqui? Para, gente. Deus me livre que eu ia querer estar no lugar da outra pessoa lá, vivendo aquela mentira, Enfim, não vou nem falar as palavras aqui que me vêm na cabeça. Prefiro muito mais sabe, na minha verdade, mesmo com o que eu sofri, mesmo com o que eu passei, sabe? E de novo, não é também falando que é melhor estar nesse lugar, mas assim, eu falo que cada um tem as suas dores e, sabe, são jornadas que por mais que se encontram, e que, né, porque assim, é como se fosse assim, o divino feminino e o divino masculino estão vindo daqui, aí eles se encontram.
Aí eles se separam de novo para em algum momento eles se unirem para sempre, se tudo der certo, né? Se eles já estiverem prontos de fato. E aí nessa união aqui, né, que seria a reunião sagrada ali, definitiva, aí eles vão juntos para uma mesma missão, de mãos dadas. Mas eles vêm aqui de uma história, se conectam, assim, conhecem o que é o amor de verdade, se separam, existe muita dor para ambos e muito aprendizado para ambos de formas diferentes, até que eles se unam através de um amor elevado, incondicional, de uma entrega, e aí é outra questão também. Mas então vou encerrar esse vídeo e continuar para eu poder chegar na dúvida dela. E aí, enfim, gente, então eu volto aqui com a parte 2, tá bom? Beijo, até logo. E se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. E se quiserem deixar dúvidas de vocês também, comentários, vou adorar, tá bom? Dúvidas nos comentários ou comentários, né, também sobre a dinâmica, enfim, contar também relatos. Vou adorar e tenho certeza que outras pessoas que vão ler também pode ser que se identifiquem e tal, né, gente? Gente, é isso, Chama Gêmea também tem muito a gente acaba atraindo muito pessoas que estão na mesma situação também, que não é por acaso, porque é de fato para se auxiliarem, tá? Principalmente os divinos femininos se conectam muito para poderem se auxiliar nessa jornada espiritual, né, difícil e tal. E é isso, gente. Então, até logo. Beijo!